E aí, galera, vamos estar agora abordando mais esse assunto aí, equação do segundo grau. Abordaremos as suas duas formas incompleta e mais para frente a sua forma completa. Para esse assunto é necessário ter domínio de operações com números inteiros, potência, raiz quadrada e equação do primeiro grau. Você tendo conhecimento desse assunto, a assimilação será tranquila. Se não tiver, ou tiver esquecido, basta ter um pouquinho mais de atenção que dá para ir pegando conforme a explicação. Então, vamos à obra. Equação do segundo grau. Então vamos aí para a forma genérica da equação do segundo grau. Dada a equação do segundo grau da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c pertencem aos reais, sendo a diferente de zero. Então temos aí a forma genérica da equação do segundo grau, dita como forma canônica, né? O a tem que ser diferente de zero, porque senão ela deixa de ser equação do primeiro grau, do segundo grau vira do primeiro, né? Então, vamos começar com as duas formas incompletas, né? E mais para frente, em outro vídeo, vamos para a forma completa. Lembrando que a equação é do segundo grau, não porque tem que estar no segundo grau, né? Mas sim tem a ver com o grau do polinômio, né? No caso ali do expoente 2, né? O grau 2 tem duas soluções. Se fosse do terceiro grau, né, com x elevado a 3 no caso, teria três soluções e assim por diante. Então temos aí, vamos para a forma incompleta. Quando b é igual a zero, ficamos com a equação, né, ax² mais c, dita incompleta. Então, para resolver essa equação, quando o b é igual a zero, né, no caso fica só um x², dá para fazer isolando, né, isolando o x, né. Então, começando aí, vamos fazer de forma genérica, né, usando letras, depois vamos fazer usando número, né. Forma genérica já mostra padrãomente como é que a gente vai fazer para resolver. Então aí começa a equação aí incompleta e vamos isolar o x². Começa isolando o c, né? Passa o c para o outro lado, inverte o sinal, igual a gente resolve a equação do primeiro grau. Passou o c para o outro lado, troca o sinal, né? E aí efetua. Efetuou com zero, vai dar o próprio c mesmo. E agora aí, né? O a do lado do x², para você tirar ele daí, tem que passar ele dividindo, né? Tem uma explicação aí porque você passa ele dividindo, é como se dividisse os dois lados por a, né? Ali do lado esquerdo seria cancelado, ficando só o lado direito, né? Só que a gente já faz de forma automática. Então, passou dividindo, aí ficou aí menos x² menos c sobre a. E agora, para você achar o valor de x, tu tem que tirar aquele 2 ali, né? De cima do x. Ali estivesse perguntando que número que é elevado ao quadrado dá menos c sobre a. A gente sabe por potência que qualquer número elevado ao quadrado, tanto positivo quanto negativo, vai dar sempre positivo. Só que ali tá o menos c tá negativo. É claro que não vai ter número que é elevado ao quadrado vai dar negativo. Ali, se fosse numérico, essa equação não teria solução. Obviamente que esse valor de menos c sobre a vai ser positivo, né? O c, por exemplo, teria que ser um número negativo, né? Para poder, ao multiplicar ali, esse menos aí antes do c, trocar o sinal. Então aí, o que você vai fazer? Sempre vai tirar a raiz quadrada botando mais ou menos, já que qualquer número elevado ao quadrado, né, vai dar sempre o quê? Positivo. Então, por causa disso, você vai tirar a raiz quadrada, né, botando mais ou menos. E agora acabou, né? Acabou aí, achou o valor de x, x igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a. E aí, para formalizar, você bota no conjunto de solução, né? Ficando formalizado. Aí é de forma usando letra, né? Às vezes pode ter ficado um pouquinho confuso, né? Com o número vai ficar de forma mais clara, né? Mas a gente fez com letra para mostrar como é que a gente vai fazer de forma geral. Então vamos aí, exemplo com número. Então aí temos exemplo aí, x² menos 24 igual a 40. Então eu vou começar isolando x². Então passo, né, o menos 24 para lá, inverto o sinal, vai ficar somando com 40.
E agora efetua a soma, 64. E agora é aquilo, né? Que número elevado ao quadrado dá 64? Sabemos por potência, tanto negativo quanto positivo elevado ao quadrado vai dar sempre positivo. Então vai ser mais ou menos. E esse número é a raiz quadrada desse número, né? Por exemplo, 16. Que número que é elevado ao quadrado dá 16? 4, né? Então, se tu perguntasse qual é a raiz quadrada de 16, seria 4. Então, para tu achar que número é elevado ao quadrado, você sempre tira a raiz quadrada, né? Por isso que aí a gente vai tirar a raiz quadrada. Então, a gente vai botar mais ou menos, porque esse número pode ser positivo e negativo, né? E depois só botar a raiz quadrada do número. A raiz quadrada de 64 é o quê? 8. Então, mais ou menos 8. Então, isso aí vai ser de forma padrão. Você já vai fazer de forma padrão, né? Sempre quando ficar x ao quadrado igual ao número, você vai tirar a raiz, botar mais ou menos. E achar a raiz quadrada do número. E acabou, né? Aí bota aqui no conjunto de solução para formalizar. Então, a gente vai sempre repetir esse processo, né? Vai ficar tipo mecanizado. Outro exemplo aí, né? 8x ao quadrado mais 15 igual a 23. Então, vou começar a isolar ali o 8x ao quadrado, passando 15 para o outro lado. Beleza, né? Já isolou 8x ao quadrado. Aí efetua. 23 tira 15 dá 8. E aí agora é só, né, passar o 8 dividindo, né, para isolar o x ao quadrado, que vai dar, né, 1. Né? E agora naquela mesma forma, né? Que número elevado ao quadrado dá 1. Vai ser mais ou menos a raiz quadrada desse número, né? Esse número que elevado ao quadrado dá 1. Então, eu já botei direto aí a resposta, né? Porque a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, né? Já ficou direto, não tem problema. E aí, para formalizar, botei no conjunto de solução, né? Mais ou menos 1. Outro exemplo aí. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, né? Porque tem 15x de um lado e 10x ao quadrado de outro. Para você isolar o x, tem que ficar x de um lado e número de outro. Então esse 10x vai passar para o lado, né? No caso para a esquerda, para efetuar com 15x ao quadrado, né? Vai inverter o sinal para começar a isolar o x ao quadrado. Então, fazendo isso, né? Passei o 10x ao quadrado para a esquerda e o mais 25 para a direita, né? Invertendo o sinal dos dois. Sempre assim, na equação, qualquer equação, inverter o número de lado tem que inverter o sinal. E aí efetua 15x ao quadrado menos 10x ao quadrado, né? Diminui 5x ao quadrado. E ali diminuiu 1150 menos 25, dá 1125, né? Então diminuiu, ficou aí. Agora, para isso tem que isolar o x ao quadrado ainda. Então você vai pegar esse 5 aí, o quê? Vai passar dividindo, né, para acabar de isolar o x ao quadrado. Então, beleza. Aí dividiu e agora faz a divisão. Então ficou aí, x ao quadrado igual a 225. E aí aquela forma, né, que número elevado ao quadrado dá 225. É só tirar a raiz quadrada desse número, mais ou menos, né? Porque tanto positivo quanto negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, fazendo isso, e aí raiz quadrada de 125, 15. Então, aí ficou x igual a mais ou menos 15. Aí bota no conjunto de solução para formalizar. E o último exemplo aí, né? Outra situação, x ao quadrado menos 8 igual a 3. A gente vai ver o seguinte, quando a raiz não tiver raiz, a gente deixa dentro da raiz mesmo a solução. Então aí começa aí, isolando o menos 8, passando para a esquerda para isolar o x ao quadrado. Então, passou para a esquerda, direita no caso, né? Vai ficar positivo. E aí soma 3 mais 8, né? 11. E agora é só, né, achar esse número aí que elevado ao quadrado dá 11. Aí já faz de forma automática, né? Mais ou menos raiz quadrada de 11. E aí acontece, não tem raiz quadrada de 11, né? Número inteiro que dê 11. Seria um número irracional infinito, né? Então você pode deixar aí na forma de raiz mesmo. Daria até para fazer uma aproximação, mas aí é outra situação. De modo geral, você já deu uma raiz quadrada que não tem, você deixa dentro da raiz mesmo. Então é isso aí.
equação de segundo grau incompleta, né, com b igual a zero. Vamos ver depois a outra forma incompleta com c igual a zero.